Queridos, óbvio, pensando no aniversário da igreja, eu vim durante toda a semana me lembrando de fatos, né? Relembrar é viver. Então, eu comecei a pensar e falar com Deus, e eu lembrei do Salmo 145, versículo 4. Eu vou ler primeiro e depois eu vou pedir para vocês lerem, porque isso tem a ver conosco. Amém? Diz assim o Salmo 145, versículo 4. Uma geração louvará outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Agora vamos juntos. 1, 2, 3. Aleluia! Nós estamos aqui, quando falamos de aniversário, falamos de casa, de família, falamos daqueles que participam da casa e da família. Então, eu vou pedir para que vocês estejam se levantando e permanecendo em pé, até que eu fale para vocês sentarem, amém? Quem aqui tem mais de 20 anos de igreja ID, por favor, fique de pé. Aleluia. Ali tem lá também. Mais de 20 anos. Agora, quem tem mais de 10 anos, fique de pé, por favor. Vai olhando, igreja, vai olhando. Agora, quem tem mais de 3 anos de ID, fica de pé, por favor. Vai filmando, igreja, não se distraia. Agora, quem tem menos de 3 anos, fica de pé. Aleluia, aleluia. Muito obrigado, podem se assentar. Isso é bom para nós entendermos que existe um continuar de Deus. E lendo esse versículo, eu dei um tema para a pregação de hoje, que é continuidade. Por que continuidade? Porque nesses 26 anos, e muito antes também, mas estamos falando de aniversário da igreja, 26 anos, eu vi Deus ser contínuo, constante em tudo que Ele fazia, faz, e tenho certeza daquilo que Ele vai fazer. E isso é muito legal, porque nos traz uma consciência, um entendimento de que nós podemos descansar nele. Não é na nossa força, como o Gabriel muito bem falou aqui há pouco, e a gente está vivendo algo que Deus traz. E apesar da diferença de tempo de igreja, eu quero dizer que existe algo que nos une, algo que nos aproxima, que cria liga entre cada uma dessa turma que tem 20 anos, 10 anos, 3 ou menos, que é fazermos parte de uma história. E essa história é a história de Deus na ID. Essa percepção é fundamental, porque é óbvio que nós estamos celebrando aqui um tempo que se iniciou há 26 anos atrás, aquilo que Deus me moveu, o Espírito de Deus me despertou, começamos, ok, mas nós todos estamos juntos e misturados e unidos em uma história que é a de Deus na ID. E isso nós temos que celebrar com muita propriedade, porque esse é o tesouro. É isso que nos faz avançar com alegria, em paz, entendendo o que Deus está fazendo. Então, por isso é que uma geração louva, engrandece, agradece, relata os acontecimentos a outra geração, trazendo aquela percepção de anúncio das grandiosas obras que Deus tem feito. E quais são as obras? Milagres, curas, transformação, mudança, entendimento. Agora mesmo, quando acabou o culto das 9, Shaila disse que ela esteve em um evento, há um tempo atrás, e tinha uma pessoa que tinha uma dermatite há quase 40 anos, se não um pouco menos, um pouco mais, e Shaila orou por ela. E o Espírito Santo agiu. Shaila orou, mas quem agiu foi o Espírito Santo,
que habita em cada um de nós. E a moça veio aqui no culto das 9, chorando, feliz, alegre, falou que conseguiu sair, ir para a praia, tomar sol. Queridos, é isso. É esse milagre, é essa história de Deus que nós vivemos. Nós somos incapazes de promover alguma coisa por nós mesmos, mas quando estamos em Deus, entendendo o que Ele está fazendo, ou entendendo parte, que tudo a gente não vai entender mesmo, né? Obedecer agora, entender é depois. Então, isso é muito lindo, é isso que nos move, que nos abençoa. E pensando nesse anunciar às outras gerações, eu estabeleci aqui 3 pontos para nós estarmos refletindo rapidamente nesta manhã. O Salmo 115, 12, perdão, Salmo 116, 12, diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O que eu darei ao Senhor? E meditando, preparando essa palavra, eu falei, a primeira coisa que me veio na cabeça foi gratidão. Eu devo ser grato ao que Deus está fazendo. Óbvio que tem muitas outras coisas que eu quero fazer, eu quero servir mais, eu quero amar mais, eu quero desfrutar mais da intimidade de Deus, eu preciso disso, mas antes de tudo, papai, muito obrigado. Muito obrigado, porque tu resolveste fazer algo tremendo em nosso meio, e não foi porque nós somos bonitinhos ou melhores, é porque Deus quis, e Ele vem e faz. Então, com base nessa gratidão, eu quero dizer um pouquinho a vocês o que se passou pela minha cabeça. Eu pensei nos 26 anos, estamos aniversariando 26 anos, e quando eu tinha 26 anos, eu estava voltando para o Rio de Janeiro, quando eu tinha 26 anos. Eu havia saído, passado 4 anos fora, e a única coisa que eu pedi a Deus era, papai, faz eu voltar para o Rio de Janeiro. Aquela vida que eu tinha, aquele negócio, obviamente, que convertido, já alicerçado. E eu só pedia isso, e eu lembrei que antes de sair, para começar a trabalhar fora, quando eu me converti, as irmãs oravam por mim, e eu me converti aquele fogo do primeiro amor, que na verdade não acaba nunca, porque o primeiro amor é dele para conosco e não nosso para com ele. É como diz lá em 1ª carta, João 4, capítulo 4, se não me engano, aquele amor, queridão, meu Deus, e eu com 20 anos, o mundo ficou pequeno, era o pregador que a igreja esperava, era eu, manão. Aí eu falei, eu vou fazer teologia, se afastem, deixem comigo, está tudo resolvido. E as irmãs falaram, não, no seu caso, não. Você vai se casar, vai aprender a cuidar da sua casa, e depois que você cuidar da sua casa, você vai cuidar da casa do Senhor. Quando o tempo passou, eu entendi que elas tinham visto muito além daquilo que eu estava vendo. Eu estava vendo praticamente no aqui e agora. A minha motivação de jovem, né? Aquela, cara, mano. E aí Deus falou, contigo vai ser diferente. Calma que eu vou trabalhar. E aí ele foi fazendo esse processo, até que em 1900, eu estava no Rio de Janeiro, e uma irmã profetiza mesmo, ela tem um ofício de profeta. Ela não é usada como a gente muitas vezes, com uma palavra de conhecimento, ela é profeta. Nós estávamos no Rio de Janeiro e tal, aquele verãozão, calor, e aí ela chegou e falou assim, irmão André, o Senhor vai lhe levar para Brasília. Aí eu nunca tinha falado em Brasília com ela, muito embora ela more aqui em Taguatinga, mas ela não estava torcendo para ter o irmão André perto dela, ela estava falando o que Deus estava falando com ela. E eu lembro que nesse movimento todo, ainda estava naquele início ali, eu tinha pedido uma coisa a Deus, falei, Senhor, faz o seguinte, entra na história da minha vida, junta comigo, que nós dois vamos dar certo, entra na história da minha vida. E era uma oração genuína, verdadeira, papai, cara, somos nós dois, descobri você agora. Só que o tempo passou, e eu tive uma experiência infinitamente maior e melhor. E qual foi essa experiência? Deus, Ele não só entrou na minha história, como Ele me levou para a história dEle.
Mas naquele momento eu não estava entendendo o que Deus estava fazendo. E Ele estava me levando para a história dele. Quando Ele falou assim, eu quero você em Brasília, e Brasília não... Cara, eu tinha acabado de voltar para o Rio de Janeiro. Eu passei 4 anos orando, e na época jejuando, acordando às 3 da manhã. A ligação é mais fácil, né? O sinal está mais fácil. Enfim, eu voltei para o Rio, e em 86, falei. Ele falou para mim, vou te levar para Brasília. E eu cheguei em Brasília, assim que eu cheguei em Brasília, eu comecei a descobrir o que Deus tinha para mim. Em 90, quando Deus me coloca na história dele, e eu chego em 90, ele começa a falar que eu seria pastor. E aí eu fui me preparando dentro do possível, né, emocionalmente, e caminhamos, e aí nós chegamos no ano de 2000, quando tudo começou. Mas o que eu quero ressaltar para vocês é que o que nos dá referência de vida, nos traz sentido de vida, significado para a nossa vida, é o reino de Deus. Não é aquilo que muitas vezes nós queremos fazer. E muitas vezes o que queremos fazer é bom aos nossos olhos. Só que Deus tem o tempo dele. E a gente não pode e não deve sair do tempo dele. E aí eu entendi o reino, eu falei, cara, o reino é que dá significado à minha vida, não são meus desejos, não é o que eu desejo fazer, eu não enxergo, eu estava enxergando o ali e agora, e Deus falando comigo, vamos lá, vamos fazer as continhas. 86 ele falou comigo, vai para Brasília. Em 2000 ele me ordena pastor. Olha o tempo, imagina se eu fosse ficar ansioso e tal. Não, Deus foi e fez o que tinha que fazer. Então, quando a gente descobre o reino, é algo valoroso demais, e nós precisamos viver isso. Então, quando a gente fala de 26 anos, nós estamos falando de 26 anos de uma história que Deus lhe inseriu. Ele lhe trouxe para cá, não foi outra pessoa a não ser Ele. É óbvio que a gente às vezes tem um amigo que nos convida, que nos motiva a estarmos aqui, mas quem traz é Ele. É Ele. Ele só nos usa como instrumento. Aí a pessoa vem, é tocada, é transformada, até a gente se assusta. Meu Deus, mudou mesmo. Pois é, porque é Deus fazendo o que tem que ser feito e que nós não podemos. Então, esse celebrar é muito lindo. E vamos embora, eu vou passar para o 2. Vamos. Item 2, aí eu vou falar do caixotinho. O item 2 é o seguinte: Deus continua fazendo. Então, existe uma continuidade, porque Deus não para nunca. Existe a nossa gratidão por reconhecer que Deus não para nunca. Até quando estamos dormindo, Ele está nos abençoando. E agora o item 2 é Deus continua fazendo. Eu quero pegar uma passagem que o Tiagão pregou, usou como referência no domingo que ele pregou, que está em Lucas, capítulo 7, versículo 18. Lucas 7, 18. Diz assim: João Batista havia sido preso, e ele estava ouvindo o que Jesus estava fazendo. Mas ele envia alguns discípulos, 2 discípulos, dentre eles André, para que fosse falar com Jesus. Então, todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Versículo 20. Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Versículo 22, 21. Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Versículo 22. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. E aí eles retornam. E por que esse versículo falou comigo? Eu relendo e ouvindo pregações e tal,
Jesus não fez um discurso para tentar convencer os 2 discípulos de João. Ele mostrou o poder. Ele mostrou o que ele faz quando ele está em um ambiente. E o que ele começou a fazer foi curar, libertar, tirar o oprimido de espírito maligno. Você está liberto, ressuscitar os mortos, dar vista aos cegos. Nós estávamos cegos, queridos, até que o véu foi tirado da nossa face. E hoje, se nós entendemos, é porque Deus nos deu vista para entender o que Ele está fazendo. Porque muitas pessoas olham e falam para a gente: eu não entendo como você pode acreditar ou dispensar tempo para isso, porque eles ainda não veem o que nós vemos. Amém? Então, era como se Jesus estivesse dizendo: olhem o que Deus está fazendo. Olhem o que Deus está fazendo. E por que eu lembrei disso? Porque pensando nos 26 anos, eu lembrei quando nós chegamos aqui no lote 9 ali, no Caixotinho. Muitos aqui, a maioria, está há menos de 3 anos, alguns há mais de 3 anos, mas quando a gente chegou no Caixote, antes da reforma, cadê o nosso engenheiro-chefe, Brunão? Quando chegamos aqui, o Caixote era um caixote, queridos. Fazia fila para entrar e nem todo mundo entrava. E aí chegou uma vez no final do ano que nós fomos decorar a igreja. Vamos decorar a igreja? Vamos. Aí botamos um monte de lâmpada ao redor, por fora da parede, e deixamos as lâmpadas. Irmão, parecia um presentinho de Natal. Um caixotinho cheio de luz. Um dia eu cheguei e falei: meu Deus, essa decoração, mas estava decorado, estava bonito e era o que nós tínhamos. Mais importante do que ser o que nós tínhamos, Deus estava ali. E quando o povo entrava, começava a ser quebrantado, chorar. Teve gente que se converteu ouvindo louvor. Teve gente que se converteu pela pregação. Teve gente que se converteu porque se converteu mesmo, não sabe nem por que motivo foi, começou a chorar. Eu sei que teve uma vez que nós estávamos ali, e pastora Lu, está ali. Ela ficava na recepção, como fica até hoje, e ela disse que estava passando um casal correndo, domingão, e eles já tinham visto a igreja, mas eles não sabiam o que era a igreja, porque IDE, o que quer dizer? Teve gente que pensou que era casa de eventos, que pensavam de tudo, né? Crossfit, né? Galpão de crossfit, e aí eles passaram, e naquele domingo de manhã, Deus tocou o coração deles e eles entraram. E quando eles entraram, eu não sei se eles estão na igreja ainda, mas eles foram quebrantados pela presença do Espírito Santo. E aí eles contaram um testemunho: olha, nós sempre passávamos por aqui, tínhamos um desejo de entrar, e agora nós entramos, e fomos tocados pelo que Deus está fazendo aqui. E aí eu te falo: nós sabíamos de alguma coisa? Nada, nós não sabíamos de nada, mas Deus estava fazendo como está fazendo hoje. Então, conforme vai multiplicando, a nossa função é falarmos para aqueles que às vezes olham: será que a igreja é isso tudo? Papai está lá, vai lá e vê, vai lá. Eu não tenho como argumentar para convencer alguém para vir para a igreja. Quando menos se espera, a pessoa que tantas vezes foi convidada, ela vem, e quando ela vem, pum, por que eu estou chorando? Chora, irmãozinho, abre a represa, abre as comportas, deixa chorar. Então, isso é muito lindo, nós precisamos entender. E às vezes, aí saindo de lá, nós tivemos a multiplicação, foi crescendo, e gente, era algo assim que a gente percebia. Quantas vezes a gente chegava, nós entrávamos ali pelo cantinho, quando nós botávamos o pé dentro do templo, a gente sentia glória. Quantas vezes falamos isso? Não, até hoje, mas eu digo, o templo cheio, todo mundo em pé. Quantas vezes eu tive que sair do templo, porque eu já tinha assistido o culto das 9, eu saía para dar espaço para uma pessoa assistir o das 11, e era glória. Quando você entrava para dentro, entrava para fora, tu ficava mais ou menos para dentro, mover. Cara, isso é muito lindo, isso é muito lindo. E aí eu quero falar das expectativas, porque as minhas expectativas são as melhores para aquilo que Deus está fazendo. E aí eu vou contar um testemunho de Sara e Jonatas. Eles foram para a Suécia visitar um casal de amigos. E aí Sara estava contando a história
que antes dela sair, esse casal de amigos, a esposa já é cristã e o marido é um amigo do evangelho. Ok. Vamos proclamar. Amigo do evangelho. E aí Sara saiu daqui para viajar. Papai, me usa, me dá uma palavra de conhecimento, abre os meus olhos. E foi naquela expectativa, que é a que a gente tem que ter mesmo. Me usa, pá, os dons do Espírito, operação de milagres, dom da fé, e pá, chegou lá, nada. E ela, papai, não vai me usar não. Deus, eis-me aqui. Nada. Aproveitou, passeou, descansou, namorou. Casal de nós dois, daquela aula. E aí, eles andaram, aproveitaram e vieram embora. Quando eles vieram embora, passaram-se uns dias e ela liga. E aí ela fala para Sara, Sara, o meu marido não para de falar que vocês tomaram algo diferente. Tomaram, né? O que é que vocês tomam? Aí ela, quer dizer... As expectativas, Juliana falou no dia que eu vi o testemunho, as nossas expectativas, ainda que a gente deseje o melhor, elas podem até ser frustradas, mas as de Deus não. E aí Deus usou a presença deles lá como eles são. Deus quer lhe usar como você é, sendo transformado, sendo acrescentado das verdades do reino. E aí quando eles saíram, o maridão da amiga ficou impressionado. O que é que eles tomam? Aí ela deveria ter falado, eu tomo Jesus uma pílula de manhã, uma pílula de tarde e uma pílula de noite. Então isso é muito lindo, é Deus puro. Isso nos dá leveza, queridos. Isso nos dá alegria, porque às vezes você pode estar distraído, mas o Espírito Santo de Deus não está. Às vezes você está por algum motivo pensando em outra coisa e Deus falando, é agora. E ele sai naquele fluir como rios caudalosos do seu interior e alcança a vida daqueles que estão precisando. Então, é assim que Deus vai trabalhando. O segundo, já estou no terceiro, meu Deus. Meu pai, eu não tenho tanto para falar. A outra coisa é que Deus está nos formando. Ele está nos construindo. E isso eu acho muito legal. Quinta-feira agora estávamos celebrando, dia 2 de julho, o dia do aniversário da igreja. Estávamos numa reunião ali de liderança e a gente brincando e tal, e Shaila falou, obrigado apóstolo e tal, aquela glória toda, e a gente feliz da vida é o Gabriel. Eu agora só faço bodas. Aí o irmão, o que está acontecendo? Porque tem de tudo, tem visita aos hospitais, tem um aconselhamento, mas o que eu quero dizer, o que ressaltou os meus olhos? Falei, cara, a gente está tão leve que a gente só quer alegria. Mas apesar dos momentos difíceis, nós vamos chegar com alegria. Para encher um ambiente, para transformar um ambiente. E eu falei, cara, que coisa linda é nós podermos saber que às vezes as circunstâncias estão contrárias a uma pessoa, a um grupo de pessoas ou uma família, mas quando você chega com a glória de Deus. É como a visita de Sara e Jonatas, vai fazendo aquela mudança nos corações. Então, o terceiro e último ponto, por favor, obrigado, Sara. Terceiro ponto, Deus está nos formando, nos construindo. Eu quero ler com vocês novamente o Salmo 145, versículo 4. Agora, não ressaltando o louvor às obras, ao poder de Deus, mas falando das gerações. O versículo diz assim, uma geração louvará outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. No culto das 9, o pastor Ed e a pastora Cris estavam aqui, e eles são responsáveis pelo Kids, com toda a equipe que dá suporte a eles. E eu falei, como é importante nós estarmos passando a referência de agradecer a Deus, de ter gratidão ao que Ele faz e a todo o poder que Ele tem.
Pega esse papelzinho aí, por favor. Estava embaixo do meu banco, da minha cadeira. Por acaso eu fui agraciado com a palavra profética, é óbvio que eu não vou ler para vocês, porque eu não enxergo. Mas uma criança escreveu, e tem tudo a ver com aquilo que a gente prega constantemente nesse altar, que Deus está em nós e Ele vai fazer tudo o que lhe apraz, e nós seremos abençoados por causa disso. Então, quando esse versículo fala, uma geração louvará outra geração, Deus anda por gerações. Eu lembrei do apóstolo Paulo quando ele escreve a carta de Tito, e a carta de Tito é pastoral, como a de Timóteo. É uma instrução de como Tito deveria agir, já que ele estava cuidando de vidas. E o apóstolo Paulo fala, olha, orienta os homens maduros que tenham tais e tais e tais procedimentos. Orienta as mulheres maduras que tenham tais e tais procedimentos. E que orientem as recém-casadas com tais e tais atitudes, e que amem os seus maridos e os seus filhos. E aos jovens diz assim, assim, assim. Então, quando você pega essa passagem de Tito, você vê que ele falou aos homens maduros, falou às mulheres maduras, falou às recém-casadas, falou aos jovens, ele falou à família. Ele alcançou a família. E a família é que vai transmitindo valores de geração em geração. Então, quando você organiza a família, você está organizando para que mais pessoas prosperem, para que mais pessoas possam se alegrar, para que mais pessoas possam celebrar. Porque Deus trabalha através de gerações. E aí, vou contar um segredo para vocês que acho que a maioria já descobriu. A igreja não é só um lugar que nós fazemos cultos. A igreja é uma família. Nós somos uma família. Nós temos os desafios, cada um tem um perfil, mas nós temos que entender que, como família nesta igreja, nós entramos em uma história que não é a sua história, é a história de Deus. Então você tem que ser grato para honrar essa história que Deus lhe chamou para experienciar, para viver. E nós nos tornamos uma família. Família forma pessoas. Família cria cultura. Família estabelece hábitos. É o que nós estamos vivendo. Nós temos desfrutado de coisas tremendas neste lugar. Nós temos experimentado o mover de Deus. Então, de milagres, de transformação. Hoje mesmo eu falei aqui, sogrona de Renan ali, veio feliz hoje, vim ver meu genro, que coisa linda. Ele aqui cantando, teve os desafios da vida dele, como todos nós temos, e entendeu, eu preciso romper, não vou ficar parado nela. Aí está ali a esposa também, a Marcela. Marcela, tu levantou nos 20 anos de igreja ID? Tu já tem mais de 10. Tá bom. E aí a gente vê como Deus vai trabalhando, como Deus vai realizando isso. Porque os ambientes nos treinam e acrescentam valores. Todo ambiente nos treina e acrescenta valores. Então, que nós estejamos sempre em ambientes que nos treinem de forma positiva e acrescentem valores eternos. Você se torna parecido com a atmosfera ou o ambiente que você permanece. Você se torna parecido com a atmosfera ou com o ambiente que você permanece. Dei o exemplo há pouco aqui das crianças. As crianças nos veem. As crianças nos veem celebrando, dançando, chorando, adorando. E elas falam, eu vou fazer o que eu vejo o meu pai fazer. Eu vou fazer o que eu vejo os meus avós fazerem. Eu vou fazer o que meus tios fazem. E nós estamos indo de geração em geração, mostrando a gratidão e as grandes obras do Senhor. Então, esse é o maior tesouro do presente dos 26 anos e de quantos mais anos vierem pela frente. Nós temos Deus, queridos, é o maior presente. Tudo que Deus pode nos dar, Cristo.
Então a gente tem que celebrar, cantar, fazer de tudo. Temos aprendido a servir, temos aprendido a generosidade, temos aprendido a honra. Os pastores Wanderianes, cara, muito legal. O pastor Gabriel, no primeiro culto, eles estavam aqui, pastor Gabriel os honrou. O pastor Wander hoje está um pouquinho mais velhinho, mas foi ele quem encontrou o segundo lugar da igreja, na 716, foi ele que encontrou a chácara que nós compramos, onde tinham as vigílias, e que depois nós vendemos para adquirir aqueles 2 lotes. Ele fez, ele e ela, né, um monte de coisa. Enquanto eu trabalhava a tempo integral ainda, ele foi negociar com o proprietário da 716, negociou, conseguiu um bom valor, se tornou amigo do proprietário. Então, nós estamos em um ambiente que nós aprendemos a honrar. E aí ontem estou aqui, no Nós Dois, sentado ali, e Marco Antônio e Júlia ministrando, os casais aqui, e aí o Marco Antônio estava falando e Júlia pegou, deixa eu só falar uma coisa. Estava falando de manutenção do casamento, que não é porque você tem 25 anos de casado, ou 30 anos de casado, ou 15 anos de casado, que você não precisa de fazer manutenção emocional, de valores, de princípios no seu casamento, né? Casamento não dá certo por tempo de rodagem, eu tenho tantos anos, não. E aí ele falou isso e a Júlia falou, peraí um instantinho, pastor Wander e pastor Andes, fiquem de pé. E eles ficaram, estão casados há 51 anos, e aí falou da importância, estavam ali sentados, sendo ministrados pelo filho e pela nora. E aí quando acabou, eu falei, Júlia, é interessante, acabou, eu fui na Júlia e falei, Júlia, você se lembra que você foi aluna da pastora Anismene na escola dominical, lá na Nova Vida? Ela é mesmo. Eu falei, cara, olha o que Deus faz, olha as gerações falando a outra geração. A aluna cresceu, o filho cresceu, ambos estavam aqui em cima ministrando, e os pais e os sogros recebendo ministração, mas eles percebendo, eles poderiam estar aqui tranquilamente falando, mas estão lá recebendo. Então essa beleza que Deus tem nos dado, que é a cultura da honra, nós precisamos zelar por ela. Eu honro você, você me honra, nós nos honramos em tudo aquilo que é necessário. Então Deus tem construído isso. E aí, como é que nós chegamos para desfrutar disso? Domingo passado, a pastora Sheila falou sobre redenção. Pastora Sheila, vocês sabem que eu escrevo, né? Eu não sou como o Gabriel, que tem um manto sobre a vida dele, que ele pega um A4 e consegue fazer tudo. Eu escrevo, e toda vez que eu botava Sheila, ficava vermelho embaixo. E a ortografia, aí eu... E aí hoje eu estava aqui, no culto das 9, adorando, e de repente Sheila aumentou o volume da voz, meu irmão. Soltou o vozeirão. Pá! Aí eu cheguei no Gabriel e falei, igual Sheila ali. Tá nem aí se está afinada, está desafinada. Não, eu não estou falando que estava desafinada. Eu estou dizendo que a sua coragem demonstrou que eu não estou nem aí, eu vou adorar. Obrigado, igreja. Então, ela... Cala ele, mão na cabeça, bora. Oh meu Deus, me ajuda. Então, ela falou sobre redenção, que no grego é exagorazo. E eu achei interessante que o que pulou aos meus olhos, ela falou assim, esse termo, redenção, que no grego é exagorazo, significa você ter sido retirado completamente de uma realidade e ter sido colocado em outra realidade. Queridos, a palavra de Deus fala que Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de luz, presente, tesouro que homem nenhum dá, nem você pode comprar.
é Deus olhando para a gente e falando, eu vou levar você para uma nova realidade. E quando a gente entra na nova realidade, a gente já não se reconhece mais. Nesse afã que eu estava de lembrar das minhas memórias, falei, meu Deus, como eu mudei, estou muito mais bonito. Como eu mudei, como eu fui transformado. Não, Gabriel fala, pai, tu tá alegre. Gente, eu pregava de terno e gravata. Era um calor, irmão. E pá, quando tirava o paletó assim, a camisa grudadinha, só via tanquinho. Meu Deus, tenho que parar com isso que tá me denunciando essa camisa. Então, ele nos tirou. Oh, meu Deus. E eu falei que no das 11 eu ia me comportar direitinho. Tá tudo bem. Edita. Eu vou dar um tempo, ó. E aí, o que é que eu quero dizer? Era isso que eu queria dizer, falei demais. Deus me tirou de uma realidade e me colocou em outra realidade. E hoje, quando eu olho a igreja, eu vejo que Deus os tirou de uma realidade e colocou em outra realidade. Uma realidade que muda a maneira de pensar, que muda valores, que muda prioridades e que muda destinos. O seu destino foi alterado. Você está em uma rota que você vai viver muito melhor do que se Deus não tivesse pego você com o amor dele e colocado na história dele. Então, esses tesouros nós precisamos contar às novas gerações. Quando a criançada chegar, a gente tem que sorrir mesmo, tem que se alegrar, tem que falar, olha, obrigado. Talvez eles nem entendam, mas vão guardar. Quando crescer, eles processam. Obrigado por vocês estarem vivendo esse momento de treinamento profético, de escrever cartinha. Gente, e isso é lindo demais. E a conclusão: uma igreja saudável não é aquela que preserva apenas memórias. Ela transmite vida. As memórias nós honramos e a vida nós desejamos e buscamos em fé. Então nós vamos ter os dois, vamos honrar as memórias, vamos honrar o que cada um faz, e não precisa ser memória de longo prazo, não, pode ser memória de ontem. Nós vamos honrar, mas nós temos que transmitir vida, memórias e vida, memórias e vida, e nós seremos muito mais alegres. Meu desejo, eu vou ler como eu botei aqui. Meu desejo é que daqui a muitos anos, outra geração esteja aqui. Talvez muitos de nós nem estejamos mais presentes, mas alguém vai abrir o mesmo versículo que nós lemos hoje e vai falar. Gente, eu chorei quando eu escrevi isso. Vou falar uma coisa para vocês. Lembrança tem a ver com memórias. Herança tem a ver com bens. Legado tem a ver com influência. Você pode estar fora dessa terra há mais de 80 anos. O teu legado está se multiplicando. Ninguém precisa falar o seu nome, mas o seu legado. Já estão voando. Então, vai subir aqui ou no outro lugar, mas vai estar na igreja e vai falar: uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos que eles ouviram da gente, e continuará contando a mesma história. E qual é a história? A história de Deus que está entre nós. Amo vocês, vamos ficar de pé. Aleluia. Antes de adorarmos, eu quero orar rapidamente. Feche os seus olhos. Papai, muito obrigado, porque ainda
ainda quando lembramos dos teus grandes feitos, do teu poder entre nós, o presente ainda vem de ti. Celebramos, sim, mas ainda continuamos recebendo de ti o entendimento de que é o teu reino que nos dá significado nesta vida. É o teu reino que nos alegra, que nos faz prosseguir, que nos motiva, que nos mostra a verdade, que nos revela princípios eternos. E o teu reino é o teu Espírito em nós, enquanto estivermos nesta terra. Meu Deus, que nessa celebração de aniversário tu alcance cada coração, diante da necessidade do que cada um tem, deseja, almeja, sonha, que sejam invadidos de paz, da convicção da tua palavra que não volta para ti vazia, mas antes faz aquilo que lhe apraz. Muito obrigado, obrigado por esta igreja, meu Deus. Eu nunca imaginei em termos quantitativos, eu sempre desejei uma igreja, e aqui está a igreja, que é tua, única e exclusivamente tua. Que haja uma unção de convicção, de poder, de graça, de entendimento, que cheguemos à varonilidade de varão perfeito. Muito obrigado, papai. Obrigado por cada um que tem acreditado e caminhado e mergulhado nas tuas verdades. Eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Obrigado, papai. Vamos adorar, beijo no coração. O time profético vem aqui para frente. Se você quer uma oração, esse é o momento. Amo vocês. Dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Gabriela quer dar uma palavra rápida. Podem continuar adorando. Gabriela quer dar uma palavra rápida. Eu queria chamar aqui os pastores da nossa casa. Porque, junto aqui, eu queria agradecer vocês. Essa palavra honra é muito forte. E a vida da minha família foi transformada pelo seu sim. Uma vida, uma casa e uma família que foi tirada de uma cultura e colocada em outra. Isso é o que aconteceu comigo. E eu vejo serviço em você, pastora. A sua alegria constrange quem entra ali. Saulo é um pai para minha casa. Meu marido ama você de uma forma abundante. Apóstolo é um pai. É um homem que cuida de finanças e de uma estrutura. O que seria dessas finanças sem o seu? Eu deixo, eu não deixo. A Ju é uma mãe. É uma mãe que ama, que abraça. É uma mãe que entende no olhar
Gabriel é um irmão. Ai, Gabriel, existe uma unção sobre a sua vida. Gabriel é um irmão que pega na mão e que vai, e que se alegra. Shaila, o que falar da Shaila? Ela chegou nessa família por último. Mas o que o Senhor derrama na vida dela é abundante. Essa mulher ama as pessoas com um olhar. Esse dia eu fui tomar um café com ela, ela me olhava e eu me senti amada só porque ela olhava pra mim. Ai, o que dizer da Renata? Essa classe, ela é tão firme. Ela ganhou a minha vida pra Jesus. E ela permanece ao meu lado, mesmo em silêncio. Ai, o Tiago. Tiago é um homem de Deus. Tiago é um homem reto. Tiago é um homem que dá conselhos pelo exemplo. Então, isso aqui não estava no script, mas eu abençoo nós. Como corpo, abençoamos essa igreja. Amém. E declaramos mais 26, 30, 40 anos. Enquanto o time profético olhava ali em cima, eu falei: Senhor, que seja uma estação que a gente ouça o barulho dos anjos. Que a gente possa se mover pelo vento do Espírito. Que o que Deus começou a fazer nessa igreja do ano passado para cá despertar o Espírito Santo em nós, e é isso. O despertar do Espírito é o que nos leva além. Então, obrigada pelo sim de vocês. Deus nos abençoe como corpo. Em nome de Jesus. Já que é de geração em geração, o Pepe vai fazer nossa oração final hoje. Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado porque o Senhor tem cada vez nos abençoado mais com os nossos pastores. Muito obrigado pelos 26 anos da ID. Muito obrigado porque o Senhor tem cada vez deixado o nosso templo mais cheio. Em nome de Jesus. Faça que o Brasil ganhe hoje o jogo. A gente vai jogar chiclete na cabeça do Haaland. Amém. Vai na graça e na paz, meu irmão. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção. Você que a força